Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que será o Senhor, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Santo que opera em nós, que age em nós, que traz alimento, que nos transforma, que nos ensina, que nos faz crescer, que nos dá água, que faz nossas raízes se aprofundar e que nos traz a seiva. Esse é o nosso Deus, que apesar da grandeza, que apesar do poder, que apesar da majestade, se importa conosco, que nos ama. Esse é o nosso Deus, que te vê no teu individual. O nosso Deus vê você no seu silêncio, nas suas dificuldades, nas suas limitações, nos seus medos e temores. O nosso Deus vem e te ajuda. Abre o teu coração, escuta a sua voz, percebe o guiar, faz aquilo que Ele te mandar. Tu não vais errar, tu vais acertar. Satisfação virá para você quando você começar a observar, ouvir a voz do Senhor, perceber o guiar do Espírito e acertar. Satisfação vai chegar. Não se contente com coisas que não é a verdade absoluta. O Espírito de Deus que habita dentro de você, Ele vai dizer a você quando é a verdade absoluta e quando é enganos, quando são sofismas, quando são falácias. Isso parece ser verdade, mas não é a verdade. A verdade absoluta vai trazer para você satisfação e alegria. Quando chegar informações para você, propostas para você, convite para você, se não dentro, olha para dentro, veja se dentro de você tem uma satisfação absoluta. Se tiver, vá. Se não tiver, se for só interesse da sua mente, não prossiga, porque com certeza isso está já perto de uma ruína, está precedendo a ruína. Glória a Deus. A igreja pode sentar. Obrigada ao grupo de louvor. Nosso Deus é santo, Ele é poderoso. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe nossas necessidades. Glória a Deus. Eu estava conversando com o Senhor hoje à tarde e eu disse ao Senhor: Senhor, o que é que nós estamos precisando nessa noite? Eu tenho certeza que a irmã Andréa perguntou a mesma coisa. E o Espírito de Deus, ele é um só, certo? Estamos em continuidade com a palavra que já começou. Mas aí Deus falou para mim: conselhos. Conselhos.
Eu lembrei que quando eu era criança, a gente escutava muito os mais velhos dizerem: olha, meu filho, eu vou lhe chamar para lhe dar um conselho. Eu sei que conselho, se fosse bom, não se dava, vendia, né? Mas no reino de Deus, tudo é de graça. Deus mandou Jesus para morrer por nós, de graça. A fé depositada é um dom, é um presente. E presente não se cobra, é de graça. E os conselhos sagrados da palavra santa, da palavra viva, ela é de graça para quem quiser. E aqueles que são inteligentes pegam esse conselho, os botam em prática. E aí não tem erro para a vida diária. Então, eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Provérbios. Eu amo esse livro. Minha filha Milka, lendo a palavra, estudando a palavra, e ela disse: ô mãe, qual é o livro que a senhora mais gosta na Bíblia? Aí eu disse: do Velho ou do Novo Testamento? Eu disse: eu gosto de todos e a gente tem que gostar de todos. Todos são importantes. Ela, claro, ela está em fase de entendimento, de crescimento, certo? Todos são importantes. Eu disse: do Velho Testamento, eu gosto muito de ler e acho muito necessário Provérbios, o livro de Provérbios, porque ele é o livro da sabedoria. Falava para ela. E falei o que mais me chamava a atenção e que eu me identificava ainda mais no Novo Testamento. No meu caso, eu gosto muito do livro de Atos. Eu gosto muito de história e fala muito da história da igreja, do começo do Evangelho. Parece até um filme de aventura, o livro de Atos. Eu amo o livro de Atos, mas aí no Velho Testamento gosto muito do Provérbios de Salomão. E Deus falava comigo hoje sobre conselhos. E a partir do momento que eu lia, o Espírito Santo já começava a me aconselhar. E eu queria compartilhar com vocês nessa noite esses conselhos muito importantes. Então, nisso que a gente vai ler agora, nessa palavra que a gente vai ler, a gente vai ver questões relacionadas para a nossa prática diária, da vida cotidiana, do tratamento com outras pessoas, da nossa vida aqui na terra. Então, eu vou só citar algumas coisas do que a gente vai ler. A gente vai ler sobre humildade, ética, palavras que a gente deve ou não falar, discurso falso que frustra outros. Nós vamos ouvir também nesse versículo que a gente vai ler como lidar com o seu chefe, com o seu líder, com a pessoa que está com você. Também sobre limites e equilíbrio. Isso é só em um capítulo, na metade de um capítulo, certo? Sobre ser moderado, sobre instrumentos que mudam ou que machucam, e nós vamos ver como tratar pessoas que aparentemente é o seu inimigo, porque nós só temos um inimigo das nossas almas, né, que é o diabo. Pessoas não são nossos inimigos. E sobre a questão feminina também. Parece até Joana está falando um sumário de um livro, e ela vai falar isso em 15 minutos. O Espírito Santo sabe como fazer. Amém? Então vamos lá, Provérbios capítulo 25. Nós vamos começar a partir do versículo 6, certo? Os versículos 1, 2, 3, 4 e 5, ele dá conselhos para líderes, governadores, reis, certo? Se você tem um chamado de Deus para ser governo, você lê em casa, certo? Eu não tenho direção de ler nessa parte, a gente vai ler a partir do 6, certo? Então vamos lá, eu vou dando umas paradas, o Espírito Santo vai agindo e a gente vai aprendendo. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar de grandes, porque melhor é que te digam: sobe aqui, do que seres humilhado diante de príncipe que os teus olhos já viram. Queridos, esses dois versículos estão falando sobre humildade. O servo do Senhor, as pessoas que já foram tiradas das trevas para o reino da luz, tem que ser humilde. Nós não precisamos tentar aparecer onde a gente for. Seja nos departamentos da igreja, seja no seu trabalho, seja na sua família, certo? Porque a Bíblia aqui é muito clara sobre isso. Porque é melhor do que você passar uma vergonha e dizer: não, esse lugar não é seu não. Não, sai daí, vai mais para trás, aí não é para você não. É melhor que alguém lhe chame e diga: suba para cá. O seu lugar é aqui, venha para cá para frente.
São conselhos práticos que a palavra de Deus nos ensina para nos livrar, muitas vezes até mesmo de vergonha. A forma como a gente se comporta, nós somos chamados para sermos humildes. A forma como o nosso rei, o nosso Salvador, veio à terra foi a forma de humildade. Inclusive, esperavam que ele, enquanto rei, ele tivesse em palácios, que ele subisse para a cadeira de um trono, mas ele veio para ensinar. E ensinou sobre humildade. Nasceu em um local humilde, caminhava e vivia com pessoas humildes, pescadores, e nem por isso ele deixou de ensinar a doutores da lei. Mas o lugar onde ele andava era para alcançar pessoas que precisavam de exemplos. Nós devemos ser esses exemplos na terra. Por isso que nós temos o nome de cristão. Cristão significa pequenos cristos, imitação de Cristo. Quando a igreja ela nasceu, as pessoas colocavam o nome de cristão como um apelido para dizer, é igual aquele Cristo, é igual aquele Cristo, é um cristão, é um cristão. A gente percebe isso quando a gente vai assistir os filmes de Idade Média. Enquanto a coroa reinava, lá na Inglaterra, nos primórdios da Inglaterra, do que chamam na história de Velho Mundo, quando surgiam cristãos, eles viam diferente e colocavam esse apelido de cristão. Porque se assemelhava ao Cristo, aquele que morreu, aquilo que fazia, que vivia no meio do povo. Então, nós somos cristãos e nós devemos ser humildes. E eu quero dizer uma coisa para vocês. A diferença de humildade, certo? Para pobreza, porque usam a palavra, ele é tão humilde porque é pobre. Não tem nada a ver. Humildade é uma forma e uma prática de vida, de que você saber que quem lhe promove é Deus, e você saber quem você é nele e que ele lhe coloca onde você tem que chegar. Então, para você, não interessa se hoje você está pregando num presídio com pessoas que muitas vezes estão numa situação muito deplorável, ou se você está no púlpito com um grande número de pessoas e você está lá ministrando. A humildade, ela sente-se bem, só pelo fato de estar sendo útil. Não importa onde você está, ou onde Deus levou para você estar. Se você está, seja útil. Se você está, seja luz. É sobre isso que a palavra está falando. Vamos prosseguir. Vamos agora para o versículo 8. Não te precipites em litigar, para que depois, ao fim, fique sem ação quando o teu próximo te puser em apuros. Pleiteia a tua causa com o teu próximo e não reveles o segredo ao outro. Isso está falando sobre de princípios éticos. Não te precipes em litigar, ir para o litígio, ir para a discussão, ir para a arenga, ir para a briga. É sobre isso que estamos falando. A Bíblia está nos ensinando que a gente não deve fazer isso. Pleiteia a tua causa com o teu irmão em silêncio. E que você também nem precisa, seja o que for, que você for tratar com o seu irmão. E quando a gente diz irmão, a Bíblia está falando de irmão, não está falando só esses que estão aqui na igreja, no nosso dia a dia. É no seu dia a dia lá fora também. Chama a pessoa e não fica defamando a pessoa. Eu disse isso e fulano disse aquilo. Irmã, vem aqui. Às vezes ainda diz assim, irmã, para a irmã orar comigo, eu vou lhe contar, porque eu sei que a irmã gosta de orar. Mas às vezes tem um fundo de fofoca nisso. E a gente pode ter problema grave, pode prejudicar aquela outra pessoa com quem você conversou, com quem você muitas vezes discutiu, com quem muitas vezes você disse, tudo bem, tu tem razão, tudo bem, tu não tem, na minha opinião.
Depois que você termina a conversa com aquela pessoa, você não precisa estar comunicando a outras pessoas o que você conversou. Ou se você percebeu que aquele seu irmão ainda está organizando o seu caráter, você não precisa comunicar às outras pessoas. Porque muitas vezes você vai fazer com que outras pessoas tenham uma imagem dele, muitas vezes até errada. Eu lembro que quando eu entrei na universidade, que eu fui fazer minha matrícula, umas colegas veteranas, né, que gostam de fazer medo aos alunos que estão entrando, aí disseram, você pegou esse professor de antropologia, não sei se foi no tempo de Ana Fábia, esse professor de antropologia, que é famoso na universidade. E aí eu já fiquei com medo. Esse é o terror da universidade. Todo mundo tem que pagar essa matéria 2 vezes. Ele tinha essa fama e eu já fiquei com medo. Fizeram tanto terror que eu pensei, não, eu vou transferir o meu curso para de manhã para eu não pegar esse professor. Mas eu nem conhecia ele. Eu não tinha assistido uma aula com ele. Mas eu não pude transferir, não podia, era proibido. E eu fiquei e enfrentei. Queridos, as 2 primeiras aulas foram excelentes sobre antropologia. Inclusive, essas aulas que eu recebi desse professor, eu uso para o meu dia a dia, não só profissional, mas o meu dia a dia até como pregação do evangelho. Ele foi o professor que me marcou profissionalmente. Se eu tivesse somente dado ouvido ao que disseram sobre ele, ele tinha os problemas dele particular, certo? Os problemas psicológicos dele. Mas enquanto professor, ele não deixava a desejar. Então, vamos ter cuidado sobre o que a gente escuta sobre outras pessoas. Ou o que a gente fala sobre outras pessoas. Porque a gente pode estar criando um perfil errado de pessoas e outras pessoas até julgando ela porque você está dando informação errada sobre ela. Então, vamos ter cuidado com isso. Vamos ter cuidado com isso. Muitas vezes você está no seu ambiente de trabalho e chega uma pessoa novata e alguém designa a você. Vai receber essa pessoa novata, ensina. O seu papel é ensinar. Não é você dizer, cuidado com fulano. Cuidado dessa aqui, olha, não dá muita atenção a fulaninha não, porque fulaninha gosta de fofoca. Não dá muita atenção a cicraninha não. Cuidado, Deus não lhe chamou para isso. Se você não puder ajudar com suas palavras, fica quieto. Fica calado, fica na tua. Certo? Nós fomos chamados para sermos luz aonde quer que a gente vá, certo? E o princípio ético é fundamental para o cristão. Cristo, ele foi totalmente ético. Na verdade, ele é o exemplo para tudo do nosso dia, do nosso cotidiano, na nossa vida cristã, na nossa vida secular, que não tem diferença, porque somos cristãos na igreja, somos cristãos onde a gente for, no trabalho, na escola, no meio da nossa família. Eu me alegro muito quando eu vejo membros da família se convertendo. Tem pessoas que às vezes trazem um membro. Aconteceu com a irmã Eliane, um dia desse o filho dela se converteu. E eu sei que muita coisa do que ele viu aqui foi porque ele viu a prática dela. Viu ela ética em casa. Viu ela que ela não fala mal das pessoas. Que ela não faz fofoca com os vizinhos. Não faz intrigas com os vizinhos. Não fala mal das pessoas. Vamos ter cuidado sobre isso. Principalmente quem é pai e mãe. Tem criança pequena. Sabe? Às vezes no departamento infantil, tem criança que não quer entrar na sala. Não quer entrar na sala. Porque às vezes eu ouvi o pai dizendo daquela irmã, professora, que ela fez alguma coisa e a criança guardou. E aí fica com medo daquela professora, já criou uma rejeição daquela professora. Tenham cuidado. Se você quer, por acaso, fazer um comentário, não faça perto do seu filho, seja sobre o que for. Se você vê, às vezes, que é só uma observação que você vai fazer, cuidado se seu filho não está perto, ele pode interpretar de outra forma. Ele pode concluir de outra forma o perfil daquela pessoa. E aí a pessoa forma um perfil. Quando eu era criança, eu ficava observando o que falavam sobre determinadas pessoas. E às vezes eu criava uma rejeição, às vezes eu me aproximava, porque eu ouvia minha mãe falando bem da pessoa. Então, eu me aproximava da pessoa, me sentia mais à vontade da pessoa. Mas se eu ouvisse alguém falando mal daquela pessoa, E a tendência é replicar. Não vai para quê? Você está perto dela, não. Você está perto dela, não. É replicar as informações.
Então vamos ter cuidado com isso. Preste atenção. Nós não fomos criados para sermos papagaios, porque todo mundo faz, a gente vai fazer. Porque eu fui educada assim, eu via minha mãe fazendo, minha avó fazia assim, e eu faço assim. Porque a minha cultura é assim, lá em casa todo mundo gosta de falar todo mundo. Agora você é cristão, é a cultura de Cristo, só tem uma, não tem outra não. Só tem essa cultura. Amém? Prosseguindo. Vamos para o versículo 11 de Provérbios 25. Que diz o seguinte: como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhos de ouro fino, assim é o sábio, repreensor para o ouvido atento. Como o frio da neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com que o enviam, porque refresca a alma dos seus senhores. Aqui tem umas questões bem interessantes, certo? Sobre palavras ditas na hora certa, sobre repreender as pessoas que estão com o ouvido preparado para receber repreensão, e uma coisa está ligada com a outra, certo? Existem coisas que a gente sabe que a gente precisa dizer, mas a gente precisa saber se aquela pessoa que vai receber aquela informação, se ela está preparada para receber. Nem tudo que a gente quer ensinar para o outro, com caráter de repreensão, certo? A outra está preparada para receber. Espera o tempo certo. A palavra tem que ser dita no tempo certo, no momento certo. Espera o tempo certo. E eu sei que muitos de vocês, a mim também, nós estamos ouvindo hoje. Talvez amanhã a gente tenha necessidade de praticar. E a gente precisa fechar a boca. Não, não é agora não. O momento não é esse. Vou esperar. E o próprio Deus, o Espírito Santo, vai lhe dizer o momento certo que você precisa repreender, seja quem você precisa repreender. Principalmente se for filho, principalmente se for adolescente, sabe? E muitas vezes até a gente enquanto esposa, não é que a gente vai repreender, mas repreender no sentido de ajuda. Não no sentido de denegrir a pessoa, mas repreender no sentido de ajudar. Porque muitas vezes a sua intenção é de ajudar, mas para quem está recebendo, ele não entende como uma ajuda. Ele pode entender, se ele não tiver com o ouvido pronto naquele momento, ele pode entender como uma crítica, ele pode entender como um prejuízo, ele não vai entender como uma ajuda. Então nós temos que ter o discernimento, o horário que a gente vai falar com a pessoa, a forma como a gente vai falar. E aqui ele está falando sobre o repreensor, e o repreensor precisa existir, a gente precisa repreender é quem a gente ama. A forma como a gente fala faz toda uma diferença. Eu já fui várias vezes repreendida pelo Espírito de Deus em coisas que estavam erradas, e quando o Espírito Santo me repreende, eu fico envergonhada. Envergonhada no sentido, meu Deus, que coisa feia que eu fiz. Se a gente aprende com o Espírito Santo, sabendo repreender, eu vou lhe dizer, a pessoa que a gente vai estar repreendendo no sentido de ajuda, são pessoas que vão ficar gratas. Sabe por quê? Tem pessoas que a gente está vendo que está caindo no erro, mas eles não estão percebendo. Hoje pela manhã eu vinha com meu marido no trânsito, e graças a Deus ele é muito correto. Ele estuda bem direitinho a lei do trânsito, ele faz tudo bem direitinho. E a gente vinha ali no cruzamento, perto do Integração, e ele disse, quem está desse lado não pode ir direto na Índios Cariris. Quem está aqui na esquerda é porque ele vai ter que seguir a esquerda, não é direto na Índios Cariris. As outras duas faixas vai direto. Mas quase ninguém faz isso. Você pode olhar, quase ninguém faz isso. E aí eu disse, sabe de uma coisa? Eu disse, Cláudio, eu acho que as pessoas nem sabem disso. Porque às vezes uma pessoa no trânsito vai dizer, pio burro, tu compraste tua carteira, foi. Mas às vezes a pessoa não sabe. Eu tenho habilitação, apesar de ainda não dirigir, mas eu não sabia, e eu fiz o curso bem direitinho. A maioria das pessoas segue em frente pela Índios Cariris, mesmo estando na faixa esquerda, e atrapalha o trânsito. Porque quando passa, quem está nas duas faixas quer ir junto, pode causar um acidente. Mas eu acredito que tem pessoas que nem sabem.
Sabe por quê? Porque essas pessoas nunca foram repreendidas. E quem é a autoridade para repreender? O guarda de trânsito. E como o guarda de trânsito deve repreender? Educadamente, se apresentando, chamando ele de cidadão, de senhor, explicar e ensinar. Eu tenho certeza, se o guarda de trânsito parar uma pessoa que está dessa forma, a pessoa vai estar constrangida e pedir desculpa. E a gente sabe que alguns agentes públicos não fazem ou repreendem dessa forma. Primeiro, começa logo gritando também, né? Às vezes é um agente público que não sabe repreender. Mas o Espírito Santo está nos ensinando essa noite sobre repreender pessoas que às vezes nem sabem que estão caminhando para um caminho de morte, para um caminho de abismo. E a gente às vezes acha que ele sabe, está indo porque quer, está fazendo porque quer. Não é mais criança, estou nem aí. Não é criança mais não, se fosse criança a gente chama. Mas está fazendo porque quer. Não, no tempo certo chama em amor, conversa em amor. Repreende em amor, que eu tenho certeza que vai ter fruto e vai ter resultado. E muitas vezes aquela pessoa não diz nada, mas vai amontoar um pouquinho de brasa na cabeça dela, para ficar cozinhando juiz assim, pensando sobre o que você disse. Vale a pena fazer isso, certo? É sobre isso que a Bíblia está falando. E o Espírito Santo está nos dando conselhos, amém? Glória a Deus. Prosseguindo, o 14. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Olha só. Chuva e vento, como nuvens e vento que não trazem fruta. Quem se gaba dizendo o que é, o que não é. Minha gente, gera uma expectativa frustrada. Sabe que quando o agricultor vê a chuva, vê o vento e a nuvem, ele cria uma expectativa que vai cair a chuva, que ele vai plantar. E a Bíblia diz que é mais ou menos assim. Cria expectativa aquele que se gaba falsamente. Do que é, do que faz, do que eu faço. E às vezes quando você se gaba demais, uma pessoa diz, fulano sabe, que ele diz, chama ele. E às vezes não corresponde. É frustrar expectativa do outro. Não faça isso. Não faça isso. Você não precisa disso, na verdade. Seguindo. O 15. Pela longanimidade se persuade o príncipe. E a língua branda amolece até os ossos. Quem aqui tem chefe? Quem aqui tem líder? É um ensino para a gente. Pela longanimidade, longo ânimo, você consegue convencer o seu líder. Pelo seu longo ânimo, não por sua murmuração, não por sua reclamação, não pelo fato de você buscar nas outras pessoas uma saída pelo que o seu líder está fazendo. Mas aqui está dizendo que a gente é conquistado pelo longo ânimo. Permaneça com o equilíbrio da mesma forma que você é. Um dia você está bem com o seu líder, outro dia você não está. Um dia ele dá um comando para você, você faz muito bem. Outro dia ele dá um comando, você já não faz mais. Longânimo, ter o ânimo longo para fazer o que ele pede, seja onde você estiver, ou no departamento da igreja, ou no seu trabalho, certo? O 16. Achaste mel, come só o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Isso aqui está se falando de equilíbrio, certo? Nós temos que ter equilíbrios nas nossas vidas, certo? Mesmo coisas que aparecem. O mel, quando a Bíblia fala de mel, está falando de coisas boas, de coisas agradáveis, né? O mel é uma especiaria finíssima, caríssima, que agrada ao paladar. Então, se você tem que ter um meio termo. Seja no que for na sua vida, coisa que lhe agradou, por exemplo, vou dar só um exemplo que o Espírito Santo está trazendo para mim. Você gostou de uma série. Às vezes a gente até pode assistir, a gente quer assistir um filme, não tem mal nisso. Assiste um filme, assiste uma série. Também é uma forma de fazer uma higiene mental, dependendo da série que você está assistindo. Isso foi bom? Foi bom naquele dia. Isso não quer dizer agora que todo dia tu vai assistir uma série. Todo dia tu vai assistir, termina um, entra na outra, termina um, entra na outra, termina um, entra na outra. Nós temos que ter equilíbrio. Achasse mel, ou coisa boa. Mas não come demais não, para não te dar uma dor de barriga. Então, a gente tem que ter equilíbrio na nossa vida. Amém?
continuando rapidamente, que meu tempo está se esgotando, certo? O 18, martelo, espada e flecha aguda é o homem que profere falso testemunho contra o seu próximo. Quem fala falso testemunho do seu próximo é como um instrumento que danifica. Não queira ser um instrumento que danifica, porque Deus lhe chamou para ser instrumento que vai construir e não instrumento que danifica, certo? E apesar que esses instrumentos podem construir, dependendo de como ele é usado. 19. Como um dente quebrado, quem já teve um dente quebrado sabe como é. Como dente quebrado e pé desconjuntado é a confiança no desleal no tempo da angústia. No tempo que você precisa, você tem que confiar nas pessoas que Deus colocou para você confiar. Pessoas que conhecem a palavra, pessoas que têm uma prática de vida de acordo com a palavra. Porque senão você vai ter sofrimento. Porque um dente quebrado é sofrimento e grande. Há quem diga que uma das maiores dores que um ser humano pode sentir, depois da dor de parto, é a dor de dente e a dor de pedra renal. Então, como o dente quebrado e com os pés desconjurados, que dói, porque você tem que sustentar o seu peso em cima. São essas pessoas, o desleal. Então, veja com quem você está andando. Se você está andando perto de pessoas que foi desleal com outro, certamente vai ser desleal com você. Então, preste atenção quem está perto de você e com quem você está andando, certo? Senão você vai ter como dor de dente e pé desconjuntado. Eu juro a você, não é bom, certo? O 20. O que canta canções para o coração aflito é como aquele que despe a roupa no dia de frio e como o vinagre sobre o salitre. Está falando daquele que a gente sempre fazia antigamente. Alguém está aperreado e você fica, está nem aí. É como aqueles meninos que ficam lá, e o outro lá aperreado com alguma coisa. Certo? Esse cantar canções não é no sentido de ninar. É no sentido de não estar nem aí para quem está aflito. E esse salitre que está falando aqui é sobre ferida. É como jogar vinagre numa ferida. Certo? Eu fui ver o que era salitre, e eu não sou da área de construção. Eu disse, Cláudio, o que é salitre, hein? Ele disse, é uma ferida que dá na parede. Eu digo, agora entendi, caiu a ficha. Porque quem faz essas coisas, que não dá atenção a quem está aflito ou quem está na hora da angústia, e você não está nem aí, você está sendo como um vinagre na ferida de uma pessoa. Então, se você viu, se eu vi, é para a gente socorrer. Certo? Amém? Para encerrar, eu vou ler até o final agora do 21 e diante, e o Espírito Santo vai falar com vocês. Ainda, né? Continuando. Se o teu inimigo tiver fome, dar-lhe o pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim lhe amontarás brasa sobre a cabeça, e o Senhor te retribuirá. Ajudar o inimigo é colocar benefício na sua conta. Quando a gente fala de inimigo, não é o diabo, não. É aquelas pessoas que às vezes se comportam como se fossem os nossos inimigos. São aquelas pessoas que se deixam usar pelo inimigo para tentar nos prejudicar. Aí a gente tem que mostrar o amor e ajudá-lo. É como se você estivesse colocando na sua conta benefício, porque é Deus quem faz isso, tá certo? Ele retribuirá. 23. O vento norte afugenta a chuva, e a face irada a língua fingida. Eita, eu disse, Senhor, a face irada afugenta a língua fingida. Aí eu me lembrei de mim, porque eu tenho uma cara de quem é chata. Isso aí eu já sei, ninguém precisa me dizer. Quando eu era conselheira tutelar, que a gente notificava as pessoas para atender, os pais diziam, eu não quero ser atendida com aquela não. Isso era várias vezes comigo, por causa da minha cara fechada, sisuda. Eu sei que eu sou assim, mas eu não consegui, eu acho que é da minha situação fisiológica, biológica, uma carona, né? Como minha mãe de chaboqueira. Então, aí eu entendi esse versículo e eu vou ler mais uma vez para você. O vento norte afugenta a chuva, e a face irada a língua fingida. Sabe que muitas vezes quem tem a cara assim mais fechada, mais sisuda, as pessoas fingidas têm medo de chegar perto, porque e medo de mentir? E eu me lembrei que aqueles pais, quando era notificado, diziam, eu não quero aquela não, porque ele pensava, ela vai descobrir que eu estou mentindo, por causa da cara, entendeu? E aí eu não estou dizendo, e a Bíblia não está dizendo, que a gente tem que agora andar com a cara fechada. Não, queridos.
O Espírito Santo me ensinou tanta coisa. No tempo que eu era conselheira tutelar, que eu recebia pessoas, e o Espírito Santo disse, eu notificava. O Espírito Santo disse, olha, é adolescente, não sente no birô. Saia do birô, sente do lado dele e faça a escuta sem estar no birô. É um agressor, sente no birô, bote um terno, porque você está recebendo uma pessoa que tem uma denúncia de agressor. Bote um terninho, sente no birô e converse com ele. Assim o Espírito Santo me ensinava. E quando eu li esse versículo, eu disse, a face sisuda? Aí o Espírito Santo trouxe assim, em fração de segundo da minha cabeça. Quando você era conselheira tutelar, se lembra? Eu digo, entendi, Senhor. Então, às vezes, dependendo de como a gente está para atender pessoas, existe uma necessidade da gente se comportar especificamente para a pessoa que a gente vai atender, seja onde for. E o Espírito Santo, ele vai lhe guiar neste momento. Amém? Quando a gente sai de casa, seja para ministrar, seja para evangelizar, seja para trabalhar, preste atenção, que o Espírito Santo lhe diz até a roupa que você tem que vestir. É incrível isso. O Espírito, às vezes a gente pega uma roupa no guarda-roupa, o Espírito Santo, vista essa. Meu Deus do céu. Aí, às vezes, foi um frio que você ia passar e não passou, porque o Espírito Santo mandou você pegar um casaco, certo? Foi um convite de última hora, mas você estava com a roupa para não passar vergonha. Então, preste atenção nas formas. O Espírito Santo vai te ajudar. Na forma de você se comportar, na forma de você transmitir uma informação. Ele vai lhe dar todos os passos. Agora a gente precisa ficar ligado com esse Espírito, que ele quer nos guiar de todas as formas, em todos os ambientes. Eu vou dar um desafio para vocês. Termine de ler o capítulo 25 de Provérbios em casa. É sobre conselhos. E eu vou mais fazer um desafio. Ninguém dorme aqui antes de ler, até o final. Amém? A gente precisa criar essa prática. Às vezes a gente dorme. A gente não lê a Bíblia, às vezes a gente acorda, não lê a Bíblia, porque a gente está numa rotina. Ou vai assistir uma televisão, ou vai terminar o almoço para o dia de amanhã, ou vai fazer quem é mulher, né? Ou o homem vai ver uma outra coisa que ficou do trabalho, que ele vai ter que dar conta no outro dia. Mas assim, eu queria que vocês terminassem de ler esses conselhos, certo? É necessário demais. Eu aprendi demais com o Espírito Santo. E eu sempre acho pérolas dessa palavra, no livro de Provérbios principalmente. E interessante que Provérbios ele tem 31 capítulos e o nosso mês tem 31 dias, entre 30 e 31. Se a gente todo dia ler um livro sobre sabedoria, a gente vai, um capítulo sobre sabedoria, a gente vai refletir muitas coisas do nosso dia a dia, da nossa prática social, com a nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade, com os nossos primos, com os nossos tios, com os nossos avós, com os nossos amigos, no dia a dia. E eu vou dizer a você, se desafie a botar em prática essa palavra. Nós teremos grandes surpresas positivas e maravilhosas no nosso dia a dia e na nossa vida. E eu sempre digo, ser crente é divertido. A gente nunca tem mesmice, não tem tempo para depressão, porque todo dia o Espírito Santo está nos ensinando, todo dia a gente está rindo com coisas. E muitas vezes a gente até pega rindo sozinho no meio da rua, o Espírito Santo brincando com a gente, no sentido de nos animar. Mesmo que aparentemente por fora as coisas estão tudo dando errado. E o Espírito Santo vai nos animando. Não, tu não já sabe que vem as provações? Tu não já sabe que vem a contrariedade? Tu não já sabe que eu resolvo no final? Tu não já sabe que no final vai dar tudo certo? Por que tu está triste? Desse jeito, o Espírito Santo já me alertou várias vezes, e rindo. E aí depois eu começo a rir. Eu já senti o Espírito Santo. Eu já me entristeci sobre coisas e eu sinto o Espírito Santo rindo. Tu não já sabe que é assim? Tu não já sabe como termina e ele rindo? Tu não já sabe? E eu coloco para rir sozinho onde eu estiver. Eu digo, é mesmo, Espírito Santo, obrigado. E fico rindo. Eu digo, vou só esperar o resultado positivo em Deus. E a resposta vai ser positiva. E vai ser bom. Para mim e para quem estiver perto de mim. Amém. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. E eu amo o Espírito Santo, porque Ele sabe a minha, a sua necessidade. E Ele mesmo nos ensinou essa noite, através da vida de Andréa, eu enquanto canal. E Ele mesmo vai te lembrar das palavras, para que no dia certo, no tempo certo, a gente pratique. A gente tem que estar aqui ouvindo. O segredo é esse. Venha
ouvir, venha se alimentar. Independente do que aconteça, se você estiver alimentado, você não fraqueja, você não desmaia, você não adoece. Você nem adoece no corpo, nem adoece na mente. O segredo é vir para ouvir. Você vai sair daqui hoje mais alimentados e desafiados de novo a praticar essa palavra, porque é muito bom. Agradeço a Deus pela oportunidade.